Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos amigos do YouTube. Meu nome é Wellington, é um prazer ter você aqui nesse vídeo. E no vídeo de hoje vamos dar uma olhada rápida no VSLH, dar uma olhada na situação atual do VSLH. Portanto, só para atualizar aqui para quem acompanha a carteira, com essa desvalorização do TORD do VSLH, eu estou com a carteira negativa em menos 5%, menos 5,30%. E o Ibovespa está a 0,72 apenas. Vamos então rapidamente. Não é isso que eu queria. O que eu queria tá aqui: relatório VSLH. Vamos dar uma olhada. Só dar uma olhada aqui então. Aqui. VSLH. Na queda nos últimos 5 dias. Olha, podemos ver que teve aqui uma mínima de 6,66. Quem me dera ter visto para poder ter comprado, mas eu não vivo do mercado, trabalho, estudo, tenho família, então eu não posso estar 24 sobre 24. Mas se eu tivesse visto a esse preço, eu teria comprado a esse preço. Portanto, está aqui, deu uma subida, R$7, tal. Ontem, hoje já deu uma subida, está 7,40. Mas podemos ver que teve aqui uma queda, deixa eu colocar 30 dias, podemos ver que estava aqui na volta dos 9, perto dos R$9, já estava bastante negativo, 8,70, 8,80, e de repente caiu para 7, 7, isso são os fechamentos, ok? Mas chegou ali a uma mínima de 6,66 no dia 31, ok? Portanto, o que justifica... Não é isso que eu queria. Eu quero vir aqui, tal, relatório gerencial. Vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do fundo, para ver se justifica a situação, a cotação atual. Portanto, VSLH, não vou ler tudo. Eu já li o relatório, vou só passar por alguns pontos. VSLH distribuiu 7 cotas, representando tal. E aqui... eu devia ter anotado, esqueci de anotar, mas não interessa. Tá aqui. Tal decisão reflete a necessidade pontual de manutenção da reserva de lucro caixa acumulada para mitigar o risco de sua não reposição via resultado caixa positivo futuro. Portanto, a gestora distribuiu só 7 centavos em janeiro, portanto referente a dezembro, para guardar dinheiro para o caixa, para manter um caixa positivo, porque o resultado contábil, o caixa contábil, estava negativo. Deixa eu ver se podemos ver aqui. Resultado contábil, 47, reserva de lucro contábil acumulado, 18. Distribuição contábil, menos 38. Portanto, o resultado contábil foi 47 e foi distribuído 38, portanto, fazendo uma reserva de 9 milhões. Isso acho que é em milhões, se eu não me engano. E aqui o resultado caixa. O resultado caixa foi 26. Isso eu estou vendo, eu tenho que ver, isso eu estou vendo 2022, o que eu quero ver é dezembro. Resultado do caixa em dezembro foi 2,22. Distribuição do caixa, 3.285, reserva de acumulado, reserva negativa. Portanto, o fundo distribuiu caixa, distribuiu em 2022 provavelmente mais do que deveria. Podemos ver aqui que o resultado foi 26, ele distribuiu 40 e ficou com a reserva de lucro negativa de 22 milhões. Portanto, neste momento ele está repondo essa reserva, esse caixa que ficou negativo. Ok. Podemos ver distribuição dos ativos, falar um pouco sobre a carteira do fundo. Podemos ver a distribuição dos ativos por 83% CRIs, 10% FIIs e 6% caixa. Distribuído maioritariamente em 65% hotelaria, 13% residencial, 11% comércio e 3,7% de lazer.
Portanto, cupom médio IPCA mais 11,6, IGPM 14, IGPM também, IGPDI. E aqui uma cena interessante, que não é tão interessante assim, que 37% dos ativos são subordinados. Portanto, se fosse sênior seria melhor. 37% subordinado significa que as cotas subordinadas são as que não têm prioridade para receber dividendos, ok? A sênior é melhor. Então, portanto, tem uma porcentagem muito grande de subordinado que não é interessante. É mais arriscado, por assim dizer. O segmento, 43% multipropriedade, 43% corporativo. Portanto, multipropriedade são aqueles grandes, como é que se fala? Resorts, por exemplo, que você compra, por exemplo, um apartamento, mas você compra o direito de utilizar esse apartamento um mês do ano, por exemplo. Ele é dividido, vamos supor que cada pessoa compra o direito de usar durante um mês, portanto, 12 pessoas vão comprar o apartamento e cada um vai ter direito a utilizar um mês por ano. Então é multipropriedade, são multiproprietários para a mesma residência. E o LTV, to value, loan to value, 60%. Esse valor aqui, quanto menor, se eu não me engano, quanto menor, melhor. O que isso quer dizer? 80% LTV maior que o total, 60%. O LTV, agora eu tenho uma dúvida se é menor ou maior que é, portanto, não tenho certeza, mas o 60% eu sei que não é bom. Por quê? Porque o que significa? É a métrica das garantias. O que significa? Significa que se, por exemplo, quando a gente faz um CRI e utiliza um imóvel, portanto, quanto menor é melhor, exatamente. Quando a gente faz um CRI e utiliza um imóvel como garantia, vamos supor que o imóvel vale 100 milhões e eu estou fazendo um CRI de 60 milhões. Portanto, o imóvel ele vale bem mais do que a garantia, portanto, é uma garantia mais segura, por assim dizer. Portanto, quanto menor esse valor, melhor. 60% é um valor alto, portanto, as garantias são umas garantias um pouco arriscadas. E agora, o portfólio de CRIs. Como nós podemos ver, o relatório fala que em dezembro tudo foi pago, não houve inadimplência, está tudo adimplente. Ok. Mas se nós viemos aqui dar uma olhada nos CRIs, vamos ver que há muitos pontos vermelhos. O que significa esses pontos vermelhos? A gente vem aqui no final do relatório. E aqui vai dizer implantação de plano de ação. Acompanhamento visual dos indicadores de risco. Verde significa que está tudo como esperado, planejado. Amarelo requer acompanhamento mais próximo, desenho de plano de mitigação de risco. E vermelho, implantação de plano de ação. O que significa? Significa que provavelmente já está dando problema ou está muito próximo de dar problema. Até podemos ver, por exemplo, que aqui uns vermelhos e inadimplência acumulada. Olha, 4%. 2%, 2%, 3,7%. Podemos ver que alguns aqui, 8,5%, podemos ver que há alguma inadimplência em alguns CRIs. E fazendo uma conta de padeiro, eu cheguei mais ou menos a 30 e poucos por cento dos CRIs está no vermelho. Fiz uma conta de padeiro rápido aqui. Portanto, do booking de CRIs, mais de 30% está com vermelho, ou seja, está muito próximo de ter problema, de dar algum tipo de problema, como por exemplo inadimplência, ou está já inadimplente, em alguns casos já tem alguns pagamentos que não foram efetuados. Portanto, resumindo, eu acho que é por isso que a cotação caiu tanto. Resumindo, VSLH investe principalmente tem um booking de CRIs high yield, mas com uma qualidade de crédito menor, portanto não tem tanta qualidade de crédito, mas corre mais risco. CRIs mais arriscados com mais de 30% já no vermelho,
que é a tabela de risco deles, portanto no vermelho é a pior situação. Portanto, book decrease mais de 30% no vermelho. Empreendimentos de multipropriedade que em algumas zonas está com muita concorrência, portanto as vendas não estão indo tão bem. Necessidade de fazer caixa porque o caixa está negativo, o fluxo contábil, o contábil caramba, hoje está me faltando as palavras. Do fundo, o caixa contábil do fundo está negativo, portanto, provavelmente nos próximos dividendos também também vão vir baixo, porque para repor esse caixa vai ter que segurar dividendos durante alguns meses, ou no mês ele não paga dividendos e segura o caixa todo. Pode acontecer como aconteceu o Tord no ano passado. Empreendimentos de turismo, empreendimentos que não são necessários, é um fundo arriscado, a gestão não fez um trabalho muito bom, portanto ela distribuiu mais do que deveria em 2022, e é um fundo arriscado, extremamente arriscado. Portanto, dito tudo isso, com que conclusão eu cheguei? Eu analisei rapidamente, mais ou menos, a carteira do fundo com mais ou menos um ano passado, quando estava indo tudo bem. E a carteira do fundo praticamente é a mesma. E naquela altura, vamos colocar aqui há um ano passado, há um ano atrás, quando tudo estava bem, a cota estava ali a 9, perto dos 10 reais, eu estava comprando a mesma carteira a entre 9 a 10 reais. Só que estava tudo bem e a gestão estava distribuindo mais caixa do que deveria, portanto, foi assim que ela conquistou um número de cotistas muito grande. Já tem mais de 91 mil cotistas. Então, se há um ano atrás eu estava comprando VSLH e ele naquela altura era a maior posição da minha carteira, e eu estava comprando praticamente os mesmos ativos a 10 reais, quase 10 reais, porque o meu preço médio, vou ver aqui qual é o meu preço médio em VSLH, patrimônio, fiz VSLH tal. VSLH, o meu preço médio é R$ 9,30. Neste momento está R$ 7,40. Se eu estava comprando praticamente a mesma carteira a R$ 9,30, porque cargas d'água é que eu não iria comprar mais agora a R$ 7,40. A gestão não é melhor. Não, mas os ativos são o mesmo. Portanto, os ativos, em algum momento, eles vão performar. E existem ativos na carteira que ainda não estão distribuindo dividendos, que ainda não estão performando. Eu estava comprando a carteira do VSLH por praticamente R$ 10 reais. Neste momento, eu tenho a oportunidade de comprar um pouco mais da carteira a R$ 7,40. E eu não tenho problema com risco. Eu tenho paciência, o fundo está pagando de dividendos, mesmo que não seja muito alto. E em algum momento vai haver uma performance, em algum momento vai vir um acumulado aí e vai pagar bons dividendos. O objetivo é que no final do ano o VSLH entregue mais dividendos do que, por exemplo, o MXRF, que é um fundo bem menos arriscado. Portanto, se ele fizer isso, de entregar mais dividendos do que o MXRF até o final do ano, num período de 12 meses, né, para calcular o dividend yield. Dividend yield é calculado em 12 meses. Se ele fizer isso, ele cumpriu o papel dele na minha carteira. Portanto, dito isso, vou abrir aqui o Home Broker e vou comprar mais umas cotinhas de VSLH. VSLH, segundo o... tem que clicar OK. Deixa eu só ver aqui o booking de ofertas, como é que tá. VSLH. Ok. 7,36, 7,38, compra 7,35. Então, dito isso, eu estou tendo a oportunidade de comprar, vou comprar 15 cotas. Estou tendo a oportunidade de comprar VSLH. Vou colocar aqui um pouquinho mais a mercado. Assinatura eletrônica. Acho que está certo. Comprar, ok. Portanto, comprei mais 15 cotas a um preço médio de 7,38. Vou aqui. Transações. Essa semana, no dia 31, eu comprei mais 10 cotas a 7,22.
Portanto, hoje comprei um pouquinho mais caro, mas enquanto estiver abaixo de 8, na minha opinião, vou fazendo pequenas compras e vou baixando o meu preço médio. Então, vou aqui adicionar rapidamente. Fundos imobiliários, rico, ativo, VSLH. Lembrando que nada aqui é recomendação de compra, eu só estou mostrando aquilo que eu estou fazendo. 7,38, se eu não me engano. Salvar, fechar. E depois o Status Invest vai atualizar aqui os dados. Portanto, eu estou neste momento com 325 cotas de VSLH, acho eu. VSLH 310, comprei mais 15, 325 cotas. Portanto, vou baixar um pouco mais meu preço médio, vou ter paciência e nesse momento em que está todo mundo falando mal e sentando o pau, eu acho que é o momento exato para a gente comprar mais e fazer aportes no fundo, que eu acredito que os ativos da carteira no longo prazo tem tudo para entregar um bom dividendo no longo prazo. Atenção, pode ser que os próximos meses o dividendo não venha bom, mas no longo prazo, até o final do ano, a minha expectativa é receber mais dividendos com o VSLH do que ter um yield maior no VSLH do que eu vou ter no MXRF. É esse o objetivo do fundo em ser um high yield. Tem que entregar um maior yield do que um middle risk, como o MXRF, por exemplo. Portanto, é isso que eu estou fazendo. Vou comprando aos pouquinhos VSLH. No final do mês, quando eu for fazer o aporte do final do mês, se ele continuar a esse preço, eu compro mais umas cotas. O TORD eu já comprei algumas cotas, portanto, a 5,85. Não, agora está 5,85. Já tenho 200 cotas, que era o meu objetivo. Também é um fundo arriscado, é da mesma gestora, portanto, no final do mês, se os dois continuarem esse preço, sou capaz de fazer mais aportes nos dois fundos. É o que eu tenho feito, espero que o vídeo tenha sido interessante. Não esquece de deixar um like para ajudar o vídeo ajudar o canal a crescer e o vídeo a atingir mais pessoas, e se inscrever no canal se você não for inscrito. Muito obrigado e até o próximo vídeo.